Fala, Dominique, beleza? Olha só, as empresas elas não têm uma data fixa para pagar os seus dividendos, mas você pode observar o histórico delas e ver aquelas que têm maior previsibilidade, são mais organizadas em termos dos dividendos passados, aí você vê ali um padrão, tá? Na prática, a gente não consegue ganhar dinheiro comprando uma empresa, ela paga dividendo, a gente pega aquele dinheiro, compra outra empresa que vai pagar dividendo. Por quê? O mercado ele é eficiente em certo grau, ou seja, ele já fica arbitrando essa esperteza aí que a gente quer fazer, beleza? Então acaba sendo um lucro nulo. Se a gente tivesse essa oportunidade, eu acho que ela logo seria eliminada, porque os caras que têm muito dinheiro iam botar tanto dinheiro que eles iam eliminar esses lucros excedentes, tá? Fala, Aron, beleza, irmão? Cara, a gente tem um Telegram sim, ele bomba. Sério, eu tenho muito orgulho do meu Telegram, porque ele é melhor do que o melhor curso pago que existe aí depois do meu, tá? Ou seja, eu entrego mais conteúdo grátis do que o melhor curso pago depois do meu. Eu tenho muito orgulho disso, então pega o link aqui embaixo e vai lá e vê. Todos os conteúdos, tem conteúdo de opções, tem um conteúdo de fundo imobiliário, economia internacional, de valuation, perguntas e respostas, é bem completo. Fala, Alex, quanto antes você começar a aportar, melhor será para você. Vou trazer uma estatística aqui que ela vai te deixar até um pouco surpreso. Sabia que 99% da fortuna do Warren Buffett foi construída depois dos 60 anos dele? Ou seja, ele começou pequenininho lá, mas como ele fez o juro composto trabalhar muito a favor dele, ele chegou aí nessa fortuna gigantesca. E olha só, se eu tivesse 1/100º da fortuna dele, eu já estava muito feliz em termos materiais. Ou seja, a gente pode ter uma ambição infinita no mercado financeiro, ou a gente pode determinar um objetivo e correr atrás dele, ó. Quando a gente chegar, a gente dobra a meta, como diria a nossa ex-presidente Dilma. Fala, Organiza Modas, tudo bom? Como começar com ações? Eu acredito que a melhor maneira de você começar com ações são através dos ETFs, porque o ETF ele reúne uma carteira diversificada de empresas e ela vai se renovando automaticamente, ou seja, além de você ter uma carteira diversificada por um baixo custo, você não tem o risco de rever as suas escolhas. Automaticamente essa carteira é feita, beleza? Isso é uma grande vantagem para quem é profissional liberal, para quem é médico, para quem trabalha o dia inteiro, não tem tempo de analisar as empresas ou simplesmente não se interessa pelo assunto, beleza? Os ETFs, eles são tão bons que em 2007 o Warren Buffett fez uma aposta. Olha só, eu vou investir num ETF aqui que replica o S&P 500 e você, com o gestor lá que pegou a aposta, pode apostar nos 5 melhores fundos de Wall Street. Quem ganhar vai doar $1 milhão aí para caridade. Quem ganhou essa foi o Warren Buffett, né? Fala, Pedrão, beleza? Olha só, eu acredito que a Magic Fórmula ela alcançará um resultado maior do que uma estratégia simplesmente de dividendos, porque ela assume mais riscos, tá? E a gente foca aí nos fatores que são rentabilidade e lucratividade. Já as ações com dividendos, a gente tem que fazer uma análise um pouco diferente. A gente tem que fazer aquela história de ver o modelo de negócio, a estratégia, como é que está sendo desenhada e qual é a capacidade da empresa se autofinanciar, continuando pagando os dividendos aí pra gente, tá? Isso que você falou de reinvestir os dividendos, comprando novas cotas, é essencial. Eu já fiz alguns estudos com as melhores empresas do Brasil e mostrou que em 20 anos, caso você não reinvista os dividendos, você acaba tendo um retorno tipo 45% menor. É essencial manter essa disciplina. Muito boa pergunta, irmão. Fala, Walter, tudo bom? Os fundos de investimentos, elas ganham dinheiro com a performance acima do teu benchmark. O que é o benchmark? É aquele índice que ele vai ser a referência de sucesso. Se eu invisto em ações brasileiras, o meu índice de referência provavelmente será o Ibovespa, beleza? E aí, toda vez que o gestor, o fundo, ele supera o Ibovespa, normalmente ele fica com 20% desse lucro, beleza? É assim que ele paga conta de luz, condomínio, aluguel, salários dos funcionários, tá? Só que, além disso, as empresas oferecem 2 tipos de retorno, basicamente, para os seus sócios.
valorização das ações ou pagamento de proventos. Então você pode simplesmente pegar um pouco desses proventos e fazer aí jus às despesas que você tem. Fala, Juliano, beleza? Eu não acredito muito nessa história de diversificar em setores, sabe por quê? Eu acredito que a grande sacada da diversificação é você escolher a renda fixa e escolher a renda variável. Tem um livro chamado Pioneirismo na Gestão de Portfólios, de um gestor muito famoso chamado David Swensen. Ele defende nesse livro, que é tipo uma bíblia desse assunto, que 70% dos nossos retornos no longo prazo são decorrentes de escolher o momento certo de ficar em renda fixa e renda variável. Depois que a gente vai aí entrar nessa seara de se comprar a ação da empresa A é melhor que a ação da empresa B. Por quê? As classes de ativos, e as ações no Brasil são um tipo de classe, elas acabam tendo uma correlação muito mais alta quando a volatilidade fica muito alta, beleza? Pode parecer um pouco complexo isso, mas é a essência da diversificação. Fala, Felipe, beleza? Olha só, essa tua pergunta aí de qual é o ponto de comprar e o ponto de vender, a gente tem que primeiro entender a abordagem que a gente está trabalhando, tá? Se a gente estiver falando de análise gráfica, o ponto de comprar provavelmente será numa coisa chamada suporte e o ponto de vender é na resistência. Só que se a gente está falando de análise fundamentalista, onde a gente usa o balanço das empresas, a gente entende aquele modelo de negócio, essa questão ela fica muito mais pessoal. Por quê? Eu vou ter que colocar minhas premissas para fazer a avaliação daquela empresa. Então, vamos dizer que uma empresa, eu encontro o valor dela de R$10. Qual que é o ponto de eu comprar? Um ponto onde me ofereça margem de segurança. O que é margem de segurança? Se eu acho que vale 10, quanto mais baixo eu pagar, mais segurança eu tenho de que eu não vou errar. Ou seja, se eu pagar 7, é melhor do que 8, se eu pagar 6 é melhor do que 7 e assim por diante. Então, abaixo da margem de segurança, você já pode fazer outros investimentos. E a hora de saída, de venda, eu acredito que é quando você enxerga que aquele negócio está valendo um valor astronômico, que ele não tem sentido, é um ponto. Mas um outro ponto muito interessante é quando a tua tese inicial ela se desfez, beleza? Esse é um ponto muito claro aí para os investidores fundamentalistas para a hora de vender. Fala, Guilherme, beleza? Meu conselho para um jovem de 17 anos que está começando aí agora, nunca pare, beleza? Costumo falar aí que a maior marca que você consegue construir para o teu nome é a consistência na entrega de resultados. Meu pai, ele tinha muito problema de gravar o nome das pessoas, mas ele nunca esquecia a profissão. Então ele olhava assim numa festa, quem é aquele advogado lá? Quem é aquele médico? Quem é aquele engenheiro? Quem é aquele músico? Quem é aquele garçom? Quem é aquele enólogo? Ou seja, as pessoas acabam te tornando referência com base naquilo que você trabalha. Então, quanto maior o teu histórico numa profissão, melhor. Ou seja, consistência é o segredo. Fala, Vini, beleza? Olha só, irmão, eu acredito que o setor aéreo ele tem tantos pontos negativos que podem dar errado que eu prefiro não investir em nenhuma empresa, beleza? Eu acho que uma das melhores maneiras de você criar uma filosofia de investimentos é sabendo daquilo que você entende e daquilo que você não entende. E eu, pessoalmente, não entendo nada de empresa aérea. Não sei lidar com piloto, não sei como é que funciona a história daquele hedge com os combustíveis. Se o avião cai, o que acontece? O governo enxerindo aí, se metendo, se o avião pode levantar voo ou não por causa do tempo, por causa da segurança, por causa do consumidor. Cara, é muito problema, tá? E aí a gente vê que o histórico de cotação dessas empresas do setor aéreo confirmam essa tese que eu trago. Fala, Rodrigão. Cara, infelizmente eu não trabalho com chute nem com previsões. Eu acho que essa é a grande liberdade que eu aprendi a ter no mercado financeiro. Não ficar preso a previsões, tanto de alta quanto de baixa. Eu gerencio um portfólio, uma carteira de investimentos que ela vai resistir aos piores momentos e ela naturalmente vai vencer nos momentos de bonança, beleza? É assim que um investidor sério e profissional trabalha. Ele foca no controle de risco e deixa aí o retorno a cargo desse risco que ele assumiu. Fala, Pedrão, beleza? Cara, você me botou numa saia justa, porque você me fez uma pergunta, o que eu preferia? Investir numa cesta de ações ali que provavelmente você tem, ou não investir de maneira nenhuma? E olha só, cara,
é uma resposta muito complexa para te dar, baseado nesses próprios ativos que você mandou, mas a minha resposta de maneira geral, talvez ela te ensine alguma coisa. A grande vantagem que a gente tem ao investir em ações é que a gente tem assimetria, ou seja, o nosso potencial de ganho é ilimitado e o nosso potencial de perda ele é limitado sempre ao zero, tá? E aí, como você está falando de uma carteira diversificada em 9 ações, eu acredito que algumas possam não ser tão bem sucedidas, mas outras vão vencer. E aí, essa assimetria no longo prazo vai me gerar retornos aí acima da renda fixa. Então, a minha resposta, eu prefiro investir nessa carteira diversificada aí que você mandou, mas eu vou ser sincero, eu nem olhei esses papéis aí que você falou, beleza? Eu te respondi muito mais pelo conceito. E é isso que é importante a gente dominar, os conceitos. Fala, Almir, beleza? Você me perguntou aí o que leva as pessoas a comprarem empresas que estão dando prejuízos há 4 anos seguidos, tá? A gente tem 2 respostas para essa tua questão, porque você estava falando aí da B2W, a Betou 3. Primeiro, tem certas empresas que elas dão um prejuízo contábil, mas isso não significa que elas não estão gerando caixa. Às vezes a empresa ela tem tanta depreciação, tem tanta despesa com investimentos em pesquisa e em desenvolvimento, que aquilo acaba zerando o lucro, ela tendo prejuízo, mas na verdade aquilo não está gerando um fluxo de caixa negativo. E as empresas elas são avaliadas com base no seu fluxo de caixa, não nos seus lucros, tá? Mas vou responder agora uma outra ótica da tua pergunta. Por que as pessoas investem em empresas que estão dando prejuízo há tanto tempo consecutivo? É porque existe uma estratégia chamada turnaround, que é você apostar que uma empresa que não vem dando resultados positivos, ela vai sofrer alguma alteração na legislação, na cultura, no produto, na tecnologia. Alguma coisa vai acontecer que essa situação vai mudar. E essas ações aí de turnarounds, elas têm um potencial de ganho muito grande quando isso está certo, tá? Então é mais uma vez a assimetria tendo a sua vez aí na gestão de recursos na bolsa. Fala, Alberto, beleza? Cara, eu acredito que a melhor maneira de você escolher ações para o longo prazo, para se tornar um investidor, um sócio mesmo, é você entender daquele produto, da aceitabilidade daquele produto. Ou seja, eu acho que não tem muita gente que está rejeitando cerveja nesse momento ou em outro momento. Outro assunto que eu posso falar é o seguinte, eu não vejo muita gente tendo ojeriza, eu não vou usar chinela havaiana nunca mais. Na verdade, eu até vejo a adoção de algumas pessoas com esse tipo de produto. No final das contas, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma coisa chamada efeito Linde. O efeito Linde, ele fala o seguinte, quanto mais tempo uma coisa ela acontece na realidade, a probabilidade que aquilo continue acontecendo no futuro, tá? Warren Buffett, Jorge Paulo Lemann, eles usam muito essa metodologia para escolher essas empresas, que é o tal do efeito Linde. Pega ali quando que a cerveja foi inventada, quando que as empresas que o Warren Buffett tem na carteira foram fundadas, a gente vai ver que tem muito dessa característica nesses investidores. Fala, João, beleza? Cara, você está com 100% em renda variável e quer saber como formar uma reserva de emergência, uma reserva de liquidez, né? Cara, primeira coisa, aprende com esse erro, tá? Eu cometi esse erro em 2008, aprendi, e aí nas outras crises que eu vivi, e foram bastante já, eu sempre acabei me beneficiando dessa queda acentuada do preço das ações, beleza? Eu acho que a melhor maneira de você escolher a tua reserva de liquidez, reserva de emergência, é você focar numa coisa que vai manter o valor, ou seja, eu vou botar 100, eu sei que daqui a 1 mês, 2 meses, se eu voltar, vai ter pelo menos 100 lá de volta, tem um baixo custo e tem a liquidez, porque não adianta nada a gente querer acessar lá a nossa reserva na hora da crise e a gente não ter ela disponível, beleza? Fez sentido para você? Tamo junto, irmão.